Bem, então eu vou dar continuidade àquilo que eu falei ontem. Para quem não, de vocês que não ouviu o que eu falei, eu coloquei no grupo, no Discípulos, para a igreja que se reúne na minha casa, está no grupo lá da igreja. Mas eu vou tentar fazer um passant aqui do que eu falei basicamente, né? Eu falei que Deus me deu a oportunidade de continuar adiante nas minhas meditações, né, e sair de Malaquias. Mas eu falei que o reflexo do que a gente conversou em Malaquias, e aí tanto aqui quanto lá em casa, já que eu falei basicamente a mesma coisa nos dois lugares, ela acaba se refletindo na maneira como você entra na leitura do Novo Testamento e você interpreta, vamos dizer assim, a nova aliança, né? Eu falei bastante sobre o fato de que em Malaquias Deus repreendeu o povo sobre como eles ofereciam sacrifício diante de Deus. Em Malaquias eles são repreendidos por oferecerem o parcial, o incompleto, o defeituoso diante do altar de Deus, e tornavam a mesa de Deus impura ou imunda, como é a palavra que ele usa, né? Se você fizer um relacionamento com Romanos 12, 1 e 2, né, você vai ver que na nova aliança o sacrifício que nós oferecemos é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ou seja, é a sua vida. Então, como é que você tem oferecido a sua vida? Ela é íntegra? Ela é plena? Ou você está oferecendo a Deus o parcial, ou o que sobrou? E eu não falo só, é a vida, não é só a atividade cultica, é a vida. Então, quando você come e quando você bebe, foi a pergunta que eu fiz em uma outra ocasião, né? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus, 1 Coríntios 10, 31, né? Assistir Netflix é qualquer outra coisa? Jogar bola é qualquer outra coisa? Sair com a esposa é qualquer outra coisa? Estudar para um concurso é qualquer outra coisa? Então, qualquer coisa que você faz para a glória de Deus. Então você tem que ser intenso naquilo que você faz, proposital e intencional, vamos dizer assim. Tem que ter um propósito e tem que ter uma intenção. Qual é a intenção? Oferecer a sua vida como sacrifício vivo diante de Deus. Porque senão você vai cair no estudo de caso de Elias, de 1 Reis 19, que é você não estar desviado de Deus, não estar apartado da salvação, mas você está fora do local onde você deveria estar. Você está se permitindo ser guiado no seu coração por uma série de outros princípios, valores ou propósitos que vão te afastar do local que você deveria estar, daquilo que você deveria estar fazendo, daquilo que você deveria estar exercendo. E aí quando você volta em Romanos 12, a partir do verso 3, ele faz um link muito direto entre oferecer um sacrifício, ser um sacrifício no altar de Deus, e como você exerce os dons que você recebeu. No caso de Romanos 12, ele fala muito sobre dons de serviço. Aí lá tem desde ensinar, vou pegar meu exemplo, tem desde ensinar e liderar, até exortar, por exemplo, até doar, né, ou ofertar, trazendo para uma linguagem mais evangélica moderna. Isso está lá como dom. Então só oferta quem tem dom, só ensina quem tem dom. Não é o que eu estou falando. Eu estou falando que você tem um especial chamado em áreas específicas da sua vida, que Deus te usa pela liberalidade com que você permite ser usado. E quando você foge desse escopo, você está longe do centro da vontade de Deus. E quando isso acontece, você não consegue ser pleno e intencional e intenso no teu sacrifício. E aí você incorre naquilo que Deus condenou em Malaquias. Percebe que tudo isso está interligado? Aí quando você olha para o Novo Testamento, você tem que olhar com esse olhar. Qual o propósito de Cristo? Ele veio para quê? Ele veio para cumprir o quê? E aí ontem eu falei que se você olhar logo no início do Evangelho de Mateus, eu fiz uma passagem sobre o que são os Evangelhos, falei que o Evangelho de Mateus é para os judeus, ele é escrito de um judeu para um judeu, para tentar provar um ponto, vamos dizer assim, né? E ele começa para provar a tentativa de provar esse ponto, falando, essa é a genealogia de Jesus, o Cristo, né? Cristo é ungido e a palavra se refere a Messias. Então, essa aqui é de Yeshua,
né, que é o Messias, e ele é o Messias por quê? Aí ele faz duas referências. Ele é o filho de Davi e ele é o filho de Abraão. Então, em relação ao filho de Davi, é o cumprimento messiânico, né, da raiz de Jessé, da promessa feita ao trono de Davi, né, herança de Judá, da onde o cetro não se apartaria. Né, isso está na bênção dada por Jacó a Judá, lá atrás, né, já prevendo que o Messias viria da tribo de Judá. E quando ele fala filho de Abraão, tem toda a implicação da aliança em Abraão. E aí o que eu expliquei ontem um pouco mais profundamente, né, eu acho que isso que eu falei aqui em 5 minutos, ontem eu demorei uns 25 para falar. Então, se quiserem mais detalhes do que eu estou falando, vai na gravação de ontem, que está lá no grupo. Mas, quando ele fala de Abraão, ele está falando de aliança, da aliança abraâmica. Né? Quando você olha para o Éden, você vê que Deus ele constituiu o homem com o propósito de formar para si uma família. Eu não vou entrar nos detalhes, como eu falei, está na gravação de ontem. Mas para constituir para si uma família. Essa aliança é quebrada, há uma tentativa de restaurar essa aliança familiar com Noé. Essa aliança, mais uma vez, é quebrada. Aí, isso retorna em Abraão. Logo depois de uma tentativa do homem de retornar ao Éden, ao pecado do Éden, através da Torre de Babel. Então, a Torre de Babel é a tentativa egocêntrica, endógena, do homem trabalhar para si, para a sua exaltação, diante de uma realidade em que Deus está querendo que Adão, primeiramente, e depois se reflete no chamado de Abraão, para que a visão ela não fosse endógena, ou seja, não fosse de fora para dentro, mas fosse de dentro para fora, para levar essa identidade de filhos ao mundo, levar essa identidade de dependência de Deus para decidir entre o bem e o mal ao mundo. Ou seja, o chamado de Adão foi para que ele cultivasse o jardim, para que ele guardasse o jardim e para que ele levasse a realidade do jardim, vamos dizer assim, para o mundo. Quando ele decide, não, eu sei o que é bom, eu sei o que é certo, ele estava sendo, na verdade, egocêntrico, pensando em si mesmo, tomando para si a autoridade de decidir entre o bem e o mal, e aí vem a queda. Quando você vê Babel e a construção da torre, é exatamente isso. É a repetição da realidade da queda adâmica, né, em larga escala. E aí quando Deus chama Abraão, ele chama Abraão para um movimento contrário a isso. Enquanto a torre era, vamos fazer todo mundo vir para cá, se reunir debaixo desta autoridade carnal do homem sendo o centro, e assim a gente vai levar o nosso nome e alcançar os céus. Esse é o princípio da torre. O princípio de Abraão é o contrário. O princípio de Abraão é, não, você vai às nações e vai ser uma bênção às nações. Né? Você vai ser uma bênção. E aí o teu nome vai ser elevado. Engraçado que tem esse paralelo do nome sendo elevado, tanto na torre quanto para Abraão. Para os dois há essa expressão, elevar o nome, ou fazer o nome grande. Só que o que ele estava tentando dizer? Olha, fazer o nome grande diante de Deus é servindo, é sendo uma bênção. Isso é indo às pessoas e levando a eles a autoridade de Deus como Salvador e a identidade dos que estão ouvindo como filhos. É aquela coisa que eu estava até ouvindo um podcast sobre isso hoje, né? É aquela palavra de Cristo para os discípulos. Olha, quem quiser ser o maior tem que fazer o quê? Se esvaziar e ser o menor. Né? Quem quiser ser líder, ele tem que o quê? Servir. Então, se você quer fazer o seu nome grande, é basicamente isso, né? Se esvazie e sirva. Por quê? Porque a grandeza só existe em quem? Em Deus, não em você. Então, quando ele fala assim, olha, é o filho de Davi, é o filho de Abraão, ele está evocando uma aliança. Ele está falando assim, ó, estou aqui cumprindo a promessa, Davi. Do cetro vai estar na tua mão, Davi. Eu vou restaurar a tenda caída de Davi, né? Tudo isso é ponta para Davi. Agora, quando ele fala de Abraão, ele está falando, não, lembra da aliança? Lembra qual é o propósito primeiro, lá atrás? O propósito, lá de trás, é ser uma bênção. É anunciar e trazer salvação às nações. O chamado de Abraão nunca foi para os judeus somente. O chamado de Abraão é o chamado de Israel.
O chamado de Israel nunca foi só para a nação de Israel. Ela era um canal para anunciar às nações a paternidade de Deus. Falando assim, olha, você é um potencial filho, mas você não sabe que é filho, você pensa que você é órfão. Eu vim aqui anunciar que você não é órfão, você tem um pai. Só que Israel não fez isso. Israel tanto começou a ter uma atitude exclusivista, né, que Jesus tem que argumentar isso com os fariseus. Falando assim, vocês se consideram filho de Abraão, né? Vocês se consideram filho de Abraão, falando assim, olha, então quer dizer que filho de Abraão é aquele que tem a linhagem sanguínea de Abraão. Isso é exclusivista. Não, o filho de Abraão não é isso. É aquele que faz as obras de Abraão. Então percebe que quando ele evoca Abraão aqui, ele está apontando para quê? Para a vida de Abraão. Ou vamos trazer para a linguagem que Cristo, o próprio Cristo usou, as obras de Abraão. Quais são as obras de Abraão? Né? Fé, esperança e amor, no final das contas. Era isso. Né? Reflete lá em 1 Coríntios 12. Então, foi basicamente aí que essa introdução que eu fiz ontem. E aí eu procurei mostrar o seguinte: aparecem 3 personagens na linhagem de Cristo que eu considero que é um chamariz, digamos assim, para nós no texto. É como se o Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, ele estivesse pegando aquele marcador de texto amarelo, né, brilhante, e marcado no texto dele. Ele marcou quem? Ele marcou no verso 3, Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Ele marcou no verso 5, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Ele marcou ainda no verso 5, este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. E aí ele marca mais um outro, que é ali, ó. Jessé gerou o rei Davi, e Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Por que é interessante isso aqui? São 3 mulheres, tá? Então, 3 que eu falei, né? Tamar, Raabe, Ruth e a mulher de Urias, né? 4. São 4 mulheres. A mulher normalmente não aparecia na linhagem. A transmissibilidade da linhagem era paternal, não maternal. Aí, pensa bem, esse camarada, inspirado pelo Espírito Santo, Mateus, nosso irmão em Cristo, inspirado pelo Espírito Santo, estava escrevendo para judeus, extremamente apegados à tradição e à lei. Para ele botar o nome de uma mulher ali, aloprou. Ele aloprou. Então, assim, o judeu que pegasse esse texto e lesse, isso ia chamar a atenção dele muito. Por isso que eu falei, como se ele tivesse pegado o marcador de texto e marcado. O cara não ia passar batido. Caraca, o que ele citou aqui? E aí, ele citou quem, pessoal? Ele citou Tamar. Tamar, a mulher que era esposa do filho de Judá, que faleceu. O irmão dele não cumpriu as obrigações legais daquela época de assumir ela como esposa e dar uma descendência ao irmão, e fugiu disso. Ele fazia o coito interrompido, sendo bem claro, daí isso foi condenado. E aí o que acontece? Ela se disfarça de prostituta e dorme com Judá. Judá dorme com ela, vê ela na beira da estrada, não sabe que é ela, e acaba dormindo com ela e dá descendência ao filho através da vida dele. E essa mulher que fez isso, ou seja, que mentiu e se prostituiu, ela está na linhagem de Cristo e ela é citada. Ela poderia ser jogada de canto, né? Ela é citada. Aí depois vai mais fundo. Por quê? Porque aí entra Raabe. Tamar era judia, se prostituiu e mentiu. Raabe, prostituta, que mentiu e não era judia. Aí, então, ela fez o combo, né? Então, ela, para proteger os espias que estavam entrando em Jericó, ela mentiu. Ela ocultou a verdade. Ela mentiu, pessoal. Ela mentiu. Ela era uma prostituta, a profissão dela era prostituta. E ela está na linhagem de Cristo. Beleza. E ela é citada. Veja bem, eu estou justificando os atos dela. Eu não estou justificando nem os atos de Tamar, nem os atos dela. Mas tem uma razão
para ela estar sendo citada ali. Só que Raabe eu posso ir mais longe, porque nem Tamar, nem Ruth, a Ruth é a mais light dessas aí, nem Tamar, nem Ruth, nem Betseba, elas são citadas com louvor, ela é citada na linhagem, mas não tem um louvor, não tem um mérito qualitativo, vamos dizer nisso aí. Agora Raabe tem. Por quê? Porque ela aparece lá em Hebreus 11. Citada ao lado de quem? Dos heróis da fé. Nem Salomão apareceu lá. Então você está vendo o quê? Você está vendo uma mulher que era prostituta, que mentiu. Ela é prostituta e ela é louvada em Hebreus 11 porque ela mentiu. Porque ela creu. E ela creu o quê? Ela creu que Deus era Deus. E ela creu que ela deveria, por Deus ser Deus, estar a favor da causa dos judeus. Então ela ocultou os espias. Então foi um pecado. É pecado mentir? Aí a gente vai entrar numa questão aqui que é pecado mentir? Mas ela mentiu. Então ela mentiu por quê? Existe, digamos assim, uma análise que é absoluta ou toda análise ela é relativa, ela é contextualizada? Toda análise é contextualizada. Entendeu? Então, o que ela fez foi correto? Mas você vai falar que mentir é correto? Não sei o que estou falando. Deus falou que é correto. Deus falou. Por quê? Porque ele citou isso com louvor em Hebreus 11, cara. Então, eu vou chegar e falar, não, Deus estava errado quando escreveu Hebreus 11. Então, eu não sou nem louco, cara. Então, o que eu estou tentando dizer aqui? E foi daí que eu botei aquele vídeo lá do como é que é o nome dele? Do satanismo. Do Luca Martins. É isso. Por quê? Porque naquele vídeo ele dá um exemplo claro disso. Jesus apareceu para o satanista quando o satanista estava no auge do satanismo dele, ou seja, abrindo templos satânicos, convertendo pessoas ao satanismo e declaradamente blasfemando de Deus, negando Cristo. Aí Cristo aparece para ele. Ele falou, qual é o testemunho dele? Que ele viu Jesus. Ele viu uma entidade espiritual que ele não sabia o que estava acontecendo. Ele se identificou como Cristo. Aí ele falou, não, se esse é Cristo, eu estou na merda. Por quê? Porque eu falei tão mal dele e eu persegui tanto ele e eu fui tão contra a obra dele que ele vai vir aqui para quê? É isso, ele vai vir para se vingar, né? Ele vai vir para fazer justiça, vamos dizer assim. E Jesus veio para amá-lo. Jesus veio para recebê-lo. E aí ele falou que ele nunca sentiu um amor tão grande e ele se converteu. Por quê? Porque o Jesus a que ele perseguia, é Paulo, pessoal, é Paulo. O Jesus a que ele perseguia, escolheu ele. E veio pregar diretamente a ele, sem intermediários humanos. O que eu estou querendo dizer, pessoal? Essa passagem, até aí, e aí eu olhando a mulher de Urias, que aqui é mais profundo ainda, que não cita nem o nome dela. Fala, de Betsaba, não, fala, aqui era mulher de Urias. Estou deixando claro aqui que o adultério, o assassinato envolvidos nessa história. Ou seja, ele podia não ter feito referência a Urias, podia só citar o nome dela, de Betsaba, não. A que foi mulher de Urias, que o cara pegou, aí fez uma série de pecados relacionados àquilo. Tem uma série, não é só adultério e assassinato, né? E daí a linhagem de Cristo prosseguiu. Então a linhagem de Cristo passou por estrangeiros, a linhagem de Cristo passou por prostitutas, a linhagem de Cristo passou por adúlteros. E Deus amou essas pessoas. Deus amou Raabe, a prostituta. Deus amou o satanista do vídeo que eu falei. Então, Deus ama e Deus salva por amor. Ele olhou para Raabe, a prostituta, e se apresentou a Raabe, a prostituta, como o Deus que salva. O Espírito Santo agiu no coração de Raabe e a convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E ela creu. E Deus não a lançou fora.
Assim como ele não lançou fora as prostitutas, os pecadores, os publicanos e toda a sorte de bandido, mau caráter e gente ruim que se sentou à mesa com Jesus. E nós, igreja moderna, muitas vezes não entendemos a dimensão desse amor. Por quê? Porque nos assentamos nos tronos de julgamento e apontamos e dizemos: este é salvo, este não é. Este pode entrar, este não pode entrar. A genealogia de Jesus já começa apresentando a natureza salvífica. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, o que Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, está preparando nas pessoas? Eles entenderem que Deus não se prende a uma caixinha teológica. Porque se fosse na caixinha teológica, só ia ter judeu e homem listado aqui. Parece que ele queria mostrar também que, por exemplo, ali, achei interessante ele começar com Davi, né? Mostrar que não tem inocente ali, né? Sim. Então ele começa com Davi e aí ele aborda a questão do adultério de Davi, né? Dizendo assim, ó, ele é filho primeiro de Davi, mas ele não é inocente ao adultério que ele cometeu. Então nem Davi, nem as mulheres ali. Sim, todo mundo. Ele podia ter filtrado essa lista. Ele não filtrou. Ele apontou. Né? Então Deus falou assim: olha como eu. Imagine que não é Mateus escrevendo aqui, pessoal. É Deus. Ou seja, Deus, é o Espírito Santo guiando a mão de Mateus. Está falando assim: olha o que eu fiz. Olha como eu ajo. Olha quem eu sou. Por que ele precisou preparar isso? Por quê? Porque viria na sequência o quê? O ministério de Jesus. Imagina que você não conhece Cristo, está registrado aqui a vida dele, você é judeu, você vai ler sobre, quem é esse cara que estão falando? Quem é esse que estão anunciando nas sinagogas? Esse é o Messias? Deixa eu ler um pouco sobre a vida dele. Aí, está escrito aqui no Evangelho. Você é judeu, imagina, se coloca no lugar de judeu, você começa a ler, com toda a tua tradição, com todo o seu legalismo, você começa a ler, aí você começa a ver isso. Deus está preparando o coração daquele que está lendo isso daqui, para que, olha, vão vir coisas daqui para frente, narradas da vida vivida por este homem que era Deus, que vão quebrar toda a expectativa, toda a legalidade e toda a pretensa sabedoria humana. Porque o judeu, quando lia aquilo ali, né, toda a expectativa dele foi quebrada logo no terceiro versículo. No terceiro versículo, o cara já, caraca, Tamar. Aí pulou mais 2 versículos, Raabe. Raabe, cara. Ruth, estrangeira. Então, assim, acabou que eu refalei o que eu falei ontem. É bom para eu ver se essa gravação ela vai direto pro grupo ou se eu vou ter que botar ela no drive também. Mas eu quero que vocês tenham em mente isso. Antes de você começar a pensar sobre aquilo que Deus quer anunciar através da vida de Cristo, né, entenda a natureza do que é um sacrifício vivo. Envolve você entender a tua própria natureza de filho e a natureza dele como pai. Num Deus que salva, num Deus que ama incondicionalmente, num Deus que te resgata. No Deus que ultrapassa barreiras. Que ama um satanista a ponto de ir pessoalmente diante dele para o resgatar. Então, não há nada que nenhum de nós, sentados aqui nessa mesa, e não há nada que nenhum de vocês que estão ouvindo essa gravação tenha feito ou venha a fazer que seja suficientemente grande para separar você do amor de Deus. E isso é salientado claramente por Paulo no livro de Romanos. Nem altura, nem profundidade, nem espada, nem perigo, nem espada, nem qualquer outra tribulação é capaz de nos separar. Ele fala também de principado e potestade, ou seja, ele fala nem coisas naturais, nem provocadas pelo homem, e nem coisas de natureza espiritual. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque Ele ama, e ama com uma intensidade tão grande que ultrapassa qualquer barreira. Isso está aprovado na genealogia de Cristo. Amém?